Estão perdidos diante dos grandes acontecimentos do mundo. Então, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo? É a grande convergência. Os países pobres estão ficando ricos, os países ricos estão ficando pobres. Tudo começou com a Revolução Industrial em 1750 e por 200 anos cresceram praticamente o Reino Unido, parte da Europa e os Estados Unidos. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, esse crescimento começou a se espalhar. Primeiro para alguns países que ficaram ricos, Japão e Coreia, e agora também por alguns países pobres. O Brasil cresceu, tá, mas não se tornou rico, tem a China, tem a Índia, Indonésia, Vietnã. Então o crescimento está se espalhando para um grande número de países. Por que isso? Porque quem venceu a Segunda Guerra Mundial não quis deixar ter a Terceira Guerra porque ela foi muito violenta. E também porque o mundo foi dividido em dois impérios. Então o Império Americano tentou fazer a Europa crescer, o Japão, para conter o Império Soviético. E depois que eles perderam a guerra para o Vietnã, eles convidaram também a China para crescer no Comunicado de Xangai. É só estudar um pouquinho histórico que vocês vão ver que o Henry Kissinger e o Nixon promoveram o convite para a China crescer. Eles faziam uma política de contenção do crescimento dos países inimigos e convidavam alguns poucos amigos para crescer. Trouxe aqui o crescimento dos países com relação aos Estados Unidos. Então, o PIB per capita em porcentagem do PIB americano na escala logarítmica. Então, o Japão pegou de 20%, aí rapidamente ele chegou a um PIB igual ao dos Estados Unidos. Por isso que ele parou de crescer. Isso aqui é aquele acordo de Plaza, onde o PIB per capita japonês foi obrigado a crescer muito pelo PIB cambial, tá? E isso acabou causando estagnação no Japão. Mas ele não está crescendo porque ele não tem para onde crescer. Não é que tem algum problema lá, não. O Brasil vem crescendo desde 1900, tá? Aqui não está a época do Getúlio Vargas, mas o Brasil vem crescendo consistentemente. No século XX, o crescimento brasileiro só perdeu para o Japão. Então o Brasil está crescendo, apesar da década perdida, apesar do pessoal falar mal, tá? Na média, vocês vejam que ele está crescendo. Aqui é a crise da dívida externa, ocasionada pela importação de petróleo e dos investimentos excessivos. Aqui o plano Collor e aqui a eleição do Lula. Então nós tivemos algumas crises, mas em média, no longo prazo, o Brasil vem crescendo consistentemente. A China, no começo, educou o seu povo, e agora está crescendo fortemente. Ela está com apenas 10% do PIB per capita americano. Então ainda tem muito o que crescer, ainda tem 90% para se igualar ao Japão. E a Índia vem correndo mais atrás. Assim que a China perder fôlego, nós temos a Índia para sustentar a alta das nossas commodities. Então o Brasil está muito bem na fita e esse crescimento aqui deve continuar conforme previsto pelo Goldman Sachs. Aqui é Goldman Sachs, aqui é o passado, daqui para frente é o futuro. Eu peguei o passado mais remoto pelo Angus Madison e o presente pelo FMI. Como que essa transferência de crescimento ocorreu? Ela ocorreu principalmente através do comércio. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países se abriram para que não houvesse novas guerras. E também investiram nos países amigos. Então, o capital com o comércio, ele acaba levando conhecimento. E o conhecimento é que é o grande produtor de um crescimento sustentável. É evidente que os recursos naturais ajudam, mas o conhecimento é que faz a diferença. Então, tudo isso está havendo uma globalização, principalmente do conhecimento. Por isso que os países pobres estão crescendo. Olha só o gráfico do percentual do PIB mundial. Tá? A previsão é que a China fosse passar os Estados Unidos só mais lá na frente, mas provavelmente esse gráfico aqui vai ser ultrapassado. A Índia provavelmente vai passar os Estados Unidos e o Brasil vai ser o quarto. Nota aqui, que o Brasil crescer muito além do previsto pelo Goldman Sachs, 3 vezes mais, e a China também. E como a China é o espelho do Brasil, nós estamos muito bem na fita. Esse crescimento além do esperado é que está sendo interessante no momento. Nós estamos passando por um momento histórico. Mas a gente pode ter uma visão mais ampla também, tá? Nota aqui que a China caiu com a guerra do ópio, e agora está se recuperando e vai ter uma grande parcela no PIB mundial. Aqui o Império Britânico e o Império Americano, todos dois em queda. O Império Britânico começou a cair por volta de 1900 e o Império Americano depois da Segunda Guerra Mundial. Trouxe também
a porcentagem do PIB mundial dos ricos e dos pobres, tá? Dos emergentes. Então a gente pode ver que os emergentes estão subindo desde 1992, está fortemente em subida, e os países ricos estão em queda. Essa crise mundial dos ricos é reflexo disso aqui, já é uma queda que já existia e está sendo acentuada agora. A conta está chegando agora, essa que é a diferença. Trouxe também os países mais populosos do mundo, porque o futuro, o poder de um país vai ser proporcional à sua população. Então nós temos a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia e o Brasil. O Brasil vai ser mais forte que a Indonésia, porque o Brasil tem recurso natural. E os Estados Unidos vão continuar sendo um grande país. Mas esses dois aqui é que vão bombar. A China agora no futuro próximo e a Índia num futuro mais distante. E o Japão não conseguiu bater os Estados Unidos porque tem uma população muito pequena. Trouxe também as exportações mundiais, os principais exportadores mundiais, os 4 maiores. Não é que a China é o maior exportador mundial, é a velocidade com que ela está batendo os concorrentes é que faz a diferença. Então é uma velocidade muito forte, é um momento histórico. Olha só que em 2016 a China vai exportar mais que o dobro do segundo colocado. Eu não sei se vai ser a Alemanha ou os Estados Unidos, mas seguramente a China será o primeiro e bem distante do segundo. Então, olha só a frase do livro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Pela primeira vez, desde a Revolução Industrial, as enormes assimetrias entre os países avançados e as economias emergentes estão em convergência, não em afastamento. Então, essa aqui que é a grande diferença do momento atual e que as pessoas ainda, tem muita gente que ainda não percebeu o que está acontecendo. Então, essa tese está aqui nesse livro, tá? Tem que dar um descontozinho porque ele é americano, ele puxa o saco dos Estados Unidos. E também essa tese está no paper 99 do Goldman Sachs, vocês encontram direto, vou botar o link para vocês. Aqui está o destino das exportações brasileiras. Por que é isso? Porque interessa para a gente o que está acontecendo para calcular o futuro. Então a gente pode ver que claramente que a Ásia está ficando cada vez mais importante para o Brasil. A Europa ainda é muito importante, mas ainda não se recuperou da crise de 2008. Olha só, a crise de 2008 praticamente nem segurou a Ásia com relação ao Brasil. Os Estados Unidos também ainda não, a América Latina aqui, cadê os Estados Unidos? Os Estados Unidos não está aqui não, tá, aqui ó, em vermelho, então, os Estados Unidos caiu e não se recuperou. Para qual país o Brasil exporta mais? Era para os Estados Unidos. Olha como que ele aumentou a quantidade de exportações para a China. De 1 bilhão foi para 33 bilhões. Então é coisa de louco. É esse efeito China que está bombando o crescimento brasileiro. Para onde que estão indo as exportações brasileiras? Então, o maior país é a China, o segundo maior país é os Estados Unidos, e o resto a gente tem que pegar por grupo para comparar com a China. A Ásia, a Europa, a América Latina, o Brasil é um grande player local, tá, nas indústrias, e um grande player mundial nas commodities, exportando para a China. O Goldman Sachs previu que a China ia passar os Estados Unidos por volta de 2042. Ele previu também que o Brasil não ia passar nem o Japão e nem o Império Britânico. Mas isso aqui já está ultrapassado. Provavelmente a China vai passar os Estados Unidos em 2019, como preveu o The Economist. Então, de 2019 a 2042 são 23 anos de antecipação. Então é coisa monstruosa o que está acontecendo no mundo no momento. Falou, moçada?